Eu fico muito à vontade para conversar com esse doutor em Direito. Nem deveria, não é? Bom, mas fico sim, porque ele é orgulho das nossas Minas Gerais e é um quase valadarense. Um jovem jurista, cientista, autor de livros. Aliás, ele se graduou pela UFMG, fez o mestrado, doutorado e inclusive com experiência também na Alemanha, pela UFMG. Hoje ele é professor também na Universidade Federal de Viçosa. E os seus trabalhos, tanto de mestrado como de doutorado, se transformaram em livros. Ele é o conferencista da segunda-feira. E eu vou mostrar os livros dele daqui a pouquinho, claro. Mas vou falar mais um pouquinho sobre ele. Eu quero dizer, principalmente, que ele é filho de amigos nossos aqui de Governador Valadares. É um quase valadarense, nasceu em Teoflotone, mas se criou aqui. É neto do Nafad Vale, eu me lembro disso muito bem. O seu pai, Omar Batista Pereira, também advogado. E a sua mãe, que realmente é Helenice, que é uma pessoa que sempre deu muita força a essa carreira do filho. E ele seguiu a carreira. Hoje é um jurista, né? Um jurista cientista. E por opção, ele poderia ser o que ele quisesse, naturalmente. Então, Alexandre, doutor Alexandre, é um prazer recebê-lo, ok? Prazer todo meu. E eu gosto muito de falar dos grandes currículos, porque se eu fosse falar do seu currículo, eu gastaria todo o programa de hoje. Então, mas realmente é uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. E a conferência será na segunda-feira. Segunda-feira, Faculdade de Direito Vale do Rio Doce, na Fad Vale. Certo. A partir das 19 horas. A importância do princípio da acessoriedade no direito civil, das coisas aos contratos. Exatamente, exatamente. É o enfoque, é o tema básico do meu livro, que foi publicado pela editora Juruá. E que será lançado na segunda-feira. Olha aqui, gente, esse é o livro dele, da tese de doutorado. Né? Aí está, será lançado, as pessoas vão poder adquirir esse livro lá com o seu autógrafo. Exatamente. Eu acho que eu vou voltar a estudar Direito. Eu sou só bacharel. Mas com esse livro aqui que eu já ganhei de presente, ele vai autografar daqui a pouquinho, eu acho que eu me vejo bem tentada, né? Eu acho que eu ainda posso chegar lá, quem sabe? E esse outro livro que foi o seu primeiro trabalho, exato, é a sua tese de mestrado, que se transformou em livro. Negócio Jurídico Inoficioso. Exatamente. O que quer dizer negócio inoficioso? Na verdade, nós temos limites nas nossas nas contratações, nos contratos de um modo geral. Então, especificamente o direito na doação, no testamento, no mútuo, nós temos limitações a seguir. E o direito nomeia essas limitações através da teoria da redução do negócio jurídico. É mais ou menos decotar excessos. Nós temos excessos e precisamos decotar esses excessos dos contratos especificamente. Isso recebe o nome de negócio jurídico inoficioso. Inoficioso. Exato. Pois é, e a gente vai vivendo e aprendendo, né? Agora, é engraçado. Eu já notei isso. As pessoas que têm um conhecimento de direito, ainda que não advoguem, isso vale para uma vida. Eu noto que, como apresentadora de televisão, o fato de ser bacharel em Direito me permite realmente, às vezes, dialogar. Não exatamente entrar no âmago da questão, ainda mais com o doutor, mas, pelo menos, direcionar. E a gente gostaria de saber mais coisas. A sua conferência, ela vai abranger o tema do livro. Exatamente. O enfoque da conferência na segunda-feira vai ser justamente entender o princípio, esse princípio, como você bem nomeou, é o princípio da acessoriedade. Então, nós temos um ditado, né, um brocardo, um ditame no direito que fala: o acessório segue o principal. Isso vale em inúmeras situações, dos contratos especificamente, na locação, nos contratos de um modo geral. Como funciona a contratação? O acessório segue o principal. Inúmeras situações específicas, por exemplo, quando nós vendemos um carro, nós sabemos que, em regra, né, o step, os acompanhamentos, os tapetes, podemos destinar esses objetos especificamente em contratos específicos, mas são acessórios do veículo automotor. Então, nós explicamos isso juridicamente por esse princípio. O acessório segue o principal. Justamente. Daí deu o nome bens acessórios. O trabalho, como você já mencionou, é resultado do período que eu fui bolsista, representante do governo brasileiro e de uma universidade germânica, alemã, Universidade de Gießen, e eu morei lá durante 2 anos
fazendo o meu período de investigação, a minha tese para doutoramento, que eu apresentei na Universidade Federal de Minas Gerais. E lá você estudou em alemão? Em alemão. Então... Eu estudava em alemão, traduzia, vertia para o português, colocava as principais conclusões do direito, e aí resultou desse trabalho, que hoje já se torna livro, que nós teremos oportunidade na própria conferência de colocar mais detalhes, minúcias aí dos bens acessórios. Doutor Alexandre, como que é o direito praticado na Alemanha? Há diferença do direito brasileiro? A diferença, eu acho que a diferença básica é uma questão cultural. Eu acho que, em termos culturais, a Alemanha tem uma inserção europeia muito importante, que as universidades são universidades medievais. Então, eu estive presente em universidades lá do século XIII, século XIV, século XV, uma valorização pela cultura, por bibliotecas, etc. Então, isso é uma diferença que nós temos considerável. Muito embora o direito brasileiro se caminha nesse sentido, nós temos universidades hoje consolidadas, definidas. E uma questão também econômica, né, Tessa? A questão da União Europeia, país de primeiro mundo. Então, realmente. Mas temos questões da própria convivência, né? Eu acho que uma questão marcante na minha vida é a pontualidade alemã. Muitas pessoas falam a pontualidade britânica. Eu não acho, arriscaria falar a pontualidade alemã. O ônibus lá sai 2h53, é 14h57, você está no ponto de ônibus, tem o ônibus lá parado, enfim, eles são muito pontuais, são muito diretos, objetivos. São disciplinados, disciplinados, né? Exatamente. E como é que tem sido a sua convivência com o direito como professor na Universidade Federal de Viçosa? Eu já leciono na UFV tem 5 anos, né? 5 anos, sou valadarense, estudei aqui no Colégio Bituruna. Pois é, falei antes. Pois é, estudei, me formei aqui, fiz o meu... Não fez pré-vestibular? Não fiz pré-vestibular, estudei na UFMG, fiz o meu mestrado e o doutorado. E logo quando eu concluí o meu mestrado, foi no ano de 2004, eu fiz o concurso na Universidade Federal de Viçosa. Então, sou professor assistente, comecei como professor assistente e hoje sou professor doutor, né? Então, são a carreira docente normal. E, enfim, lecionar, eu sou apaixonado pela academia, por escrever livros, artigos. Ele pretende escrever outros livros? Exatamente. Já estou encaminhando para o 3º. Olha, que beleza. É uma forma de realização muito grande. O que seria dos nossos alunos de direito se todos os grandes juristas escolhessem serem juízes, promotores, corregedores depois e outras coisas mais, seguissem essa linha? Nós precisamos dos grandes juristas professores. Porque eu também, na verdade, sou uma professora. Eu estou aqui como comunicadora, antes de tudo, sou uma professora de muitos anos. Eu acho que isso tem tudo a ver. Que bom que você tenha escolhido essa carreira que valoriza essa classe tão importante para mudar o futuro do nosso país, né? Exato. Eu acho que nós já evoluímos, né? Um pouco, assim. Nós tivemos mais vagas agora, as universidades públicas ganham novas vagas, novos concursos, etc. Mas ainda o salário, a questão acadêmica passa por aí, né? O salário do professor ainda é um pouco, bem menos do que a carreira pública, né? Promotoria, magistratura, mas nós não teríamos promotores e magistrados sem professores. Isso que é importante. E qual é a sua expectativa para segunda-feira, como conferencista na FAD-Vale? Exato, minha expectativa é a melhor possível. Fizemos, acredito, uma boa divulgação do evento, estão todos convidados para essa conferência. Como você colocou, sou filho de jurista, né? Meu pai, Omar Batista, foi procurador, hoje procurador aposentado pelo Banco do Brasil, e o meu avô foi um dos fundadores da Faculdade de Direito Vale do Rio Doce, Fulgêncio Pimenta, foi juiz também, primeiro diretor da faculdade. Então é uma forma de homenagear também a FAD-Vale, homenagear o governador Valadares, né, estando presente nesse evento, marcante para mim. Então, ok. E também, gente, lembrando que ele se criou em Valadares, ele é valadarense e nasceu em Teoflotone, nossa querida Teoflotone, que nos assiste nesse momento. Nós temos muitos telespectadores em Teoflotone, porque a Record é muito bem-vinda lá, chega muito bem lá, porque lá eles recebem a outra emissora
concorrente de Montes Claros, que não tem muito a ver com o Teoflotone. Então nós falamos a linguagem do leste de Minas Gerais. Então Perfeito. um abraço também para Teoflotone, viu, gente? E parabéns pelo filho que